Já tá Graça e mandando paz, aqui. eu estou Já tá mandando aqui no pedaço. bem adiantada. Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vou parar aqui. Esse é um momento que tem muito a ver com a situação da igreja hoje. Paulo está completando a sua terceira viagem. Eu acho bom que as duas Ângelas estão aqui. Tem 2 meses que nós estávamos aqui, nesses lugares. E porque nós fizemos a segunda e a terceira viagem de Paulo, só Turquia e Grécia. E esses lugares, graças a Deus, nós pisamos. Ele, na terceira viagem, querendo chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa, ele viu que não dava tempo. Então ele resolveu que ele queria estar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Nós sabemos que isso era muito importante para o Paulo, como todo judeu. Porque no capítulo 23 de Levítico, Deus falou para Moisés no Sinai. Ele disse, Moisés, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas. Deus diz lá em Levítico 23. São estas as minhas festas. Quais são elas? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, os judeus faziam questão de estar em Jerusalém, pelo menos para uma dessas festas. E Paulo, o desejo era estar em Jerusalém para a Páscoa, mas como não deu, ele disse, então eu quero estar para Pentecostes, porque Pentecostes, o nome já está dizendo, 50 dias depois da Páscoa. Então, quando ele sai daqui de Troade, ele se apressa e faz esse caminho todo, manda o pessoal na frente, encontram-se com ele em Assos, e ele vai só para parar em Mileto. Mas ele de Mileto, se ele fosse a Éfeso para voltar, ele ia perder uma média de 11 dias. Então ele mandou pedir aos presbíteros, à liderança da igreja, aos pastores de Éfeso, que viessem encontrar com ele em Mileto.
É isso que está acontecendo, é nesse ambiente. Uma das coisas mais importantes que nós vamos ver na palavra do apóstolo Paulo aqui, é que aqui ele vai mostrar para nós o Paulo pastor, o Paulo pai, o Paulo profeta. Nós vamos ver que esse sermão que ele faz para a liderança de Éfeso, nós podemos dividir em 3 partes exatas. A primeira parte, ele manda olharem para o passado dele. Na segunda parte, ele manda olharem para o presente. E na terceira parte, ele manda olhar para o futuro, o que vai acontecer depois que ele sair. E ele termina, ele completa o sermão apontando 5 pecados absolutamente destrutivos para o ministério dentro do reino de Deus. Por isso tem tudo a ver com o nosso assunto de igreja. Aqui, quando ele encontra os presbíteros, eu vou ler a parte que está, ele manda olhar para o passado. No versículo 17, diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aqui manda olhar para o passado dele. Ele diz: olhem para mim. Olhem como eu fui todo o tempo que eu estive aqui na Ásia. Eu estou, neste momento, colocando a minha vida para ser julgado. Eu quero que vocês me digam agora se a minha vida foi motivo de tropeço, de mau exemplo para vocês. Vocês estiveram comigo todos os dias. Eu testifiquei a judeus e a gregos através da minha vida, dos meus atos, de tudo o que eu fiz, de tudo o que eu disse. Foi visível. Eu não trabalhei às escondidas. Eu trabalhei abertamente, e jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Olhe o trabalho deste homem. Ele traz à tona pedindo que olhem o passado dele. Se a vida dele serve como exemplo, isto nós precisamos ver. Porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. As pessoas seguem mais o que elas veem do que o que elas ouvem. Nós precisamos de líderes cuja vida possa ser um exemplo. E não apenas que eles preguem bonito, que eles tenham uma boa homilética, que eles sejam coach, que eles usem as frases mais lindas e até as roupas melhores para dizer: olha como eu sou. Mas pessoas cuja vida
nos leve na direção certa, para que nós possamos discernir o reino onde estamos. E isso Paulo estava dizendo para eles. Eu quero que vocês pensem na minha vida e agora vejam, porque ele ainda não tinha dito, ele vai dizer depois, porque ele tinha no coração uma certeza: ele não iria mais vê-los. Aqueles líderes nunca mais iriam ver Paulo, porque Paulo não iria jamais voltar naquela região. Nós sabemos que aconteceu, que nessa terceira viagem, dali ele parte, ele vai para Tiro, de lá ele entra para Cesareia, de lá Jerusalém, onde é preso, só sai daquela região para Roma, e lá foi o final da vida dele. Então, ele aqui está dizendo: se houve em mim, ou no meu comportamento, alguma coisa que prejudicou a visão, a caminhada de vocês, é preciso que vocês me digam agora. Eu tenho ouvido de muitas pessoas o quanto a vida de um líder pode ser prejudicial. Como é fácil com a nossa vida nós prejudicarmos. E Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Tropeçar. Melhor lhe fora amarrar uma corda no pescoço com uma pedra de moinho e lançar-se ao mar. Quantas pessoas têm tropeçado pelo exemplo de líderes? Aí nós dizemos para essas pessoas: mas você não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Jesus. Ora, por favor, se eu não posso seguir o pastor que eu vejo, como eu vou seguir o pastor que eu não vejo? Então o pastor, o líder, ele tem obrigação de ter uma vida através da qual as pessoas vejam Cristo. É obrigação. Se você não dá conta disso, saia. Mas não seja pedra de tropeço para aqueles que estão começando. Temos obrigação, sim. Somos pecadores? Somos, mas não vencidos pelo pecado. É preciso que tenhamos uma batalha concreta, decisiva, contra o pecado que nos assedia, porque nós temos responsabilidade por aqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que nos seguem. É necessário, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Olhem todos esses anos, porque só em Éfeso Paulo passou 3 anos. Éfeso é uma cidade que foi tão abençoada. Teve Paulo como pastor, teve Timóteo, teve Tito, teve João. Hoje, chega-se ali, é uma belíssima cidade, na Ásia Menor, ali na Turquia, mas não tem uma igreja. Está vendo? Quando Jesus Cristo envia aquela carta para Éfeso, ele diz: senão eu venho aqui e moverei do lugar o teu candeeiro. O povo não se arrependeu, ficou tudo no escuro. Éfeso. Então Paulo aqui, primeiro se expõe, dizendo aos líderes que olhem para o passado. Depois ele muda o tom. No versículo 31 ele diz, desculpem, no versículo 32, eu quero pedir perdão para vocês pelo versículo. No versículo, eu estou toda atrapalhada aqui.
no versículo 22. Ele muda o tom, ele sai do passado e vem para o presente, ele começa com o advérbio agora. Agora. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos ver. Agora ele mudou para o momento presente. E ele diz, é um momento de intimidade, é um discurso, é uma pregação de intimidade, onde ele abre o coração. Ele está falando para a igreja, para a liderança. Não tem um corpo de mais intimidade do que a igreja. Tem um negócio aí que inventaram agora, um tal de igreja inclusiva. Por que? Eu perguntei para uma pessoa, por que você diz que a igreja sua é inclusiva? Ah, porque lá nós recebemos os gays. Eu disse, vocês recebem as prostitutas, os orgulhosos? Vocês recebem os soberbos, os invejosos, os fofoqueiros? Recebem? Qual é a diferença do pecado do gay para o pecado do orgulhoso? Não tem diferença de pecado para pecado. O grande problema é que a sociedade mais completamente inclusiva que existe desde o seu nascimento é a igreja. Porque a igreja inclui os pecadores, só com a diferença que o pecador chega como ele está, mas não para ficar na prática do pecado. É para sofrer transfiguração. Quando você vem, você se rende a Jesus Cristo, e Ele lhe dá o Espírito, você é justificado, todo o pecado seu foi pago, você começa vida nova, agora com o Espírito Santo, agora você tem o poder para lutar contra o pecado que lhe assedia. E qual é o pecado que lhe assedia? O pecado que você gosta de cometer. Se você praticava a imoralidade, você gosta da imoralidade. Você vai aprender a lutar contra a imoralidade. Você veio imoral, mas você não vai ficar imoral. Se você era orgulhoso, você vai agora lutar contra o orgulho. Então, uma coisa é ser inclusivo para ficar como está. Isso não é igreja. Outra é você chegar
Saber que o poder de Deus está na sua vida para você sofrer transfiguração. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. No momento em que você realmente é feito filho de Deus, o Espírito Santo vem para a sua vida para ir transfigurando você de degrau de glória em degrau de glória. Ele vai fazer de você um filho de Deus ao modelo de Jesus. Você não vai ficar como está. Você vai ser transfigurado. Lembra quando Jesus Cristo olhou para Pedro? Tu és Simão, o filho de João, mas tu serás Cefas. Tu serás rocha. Ele olhou para Paulo, o fanático no caminho de Damasco. Ele olhou e viu o Saulo fanático. Ele viu o apóstolo Paulo. Ele olhou aquela mulher de Cantares, toda no pecado, suja. Ele disse, tu és, mas eu vejo em ti a mais formosa entre as mulheres, porque enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Os enfeites de ouro, ouro é divindade, prata é redenção. Então nós precisamos saber que a igreja é inclusiva. Totalmente, não existe uma sociedade mais inclusiva do que a igreja de Jesus Cristo, mas é inclusiva não para a pessoa continuar na prática do pecado. É para ela ser transfigurada, porque ela recebe o fortalecimento para lutar contra o pecado. Então, aqui Paulo, ele entra agora, ele sabe que ele tem que ir para Jerusalém, mas no coração dele existe uma certeza de que as coisas em Jerusalém para ele serão muito difíceis. O mais incrível é que aonde ele passava nas igrejas, os irmãozinhos, movidos pelo Espírito, diziam. Você vai ver que quando ele chega em Cesareia, na casa de Filipe o evangelista, desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Ele tomou o cinto de Paulo, se amarrou todinho com o cinto e disse, isto vai acontecer em Jerusalém com o dono deste cinto. Quer dizer, ele deixou bem claro, o dono deste cinto vai ser todo amarrado. Paulo foi muito avisado, mas existia no coração dele um compromisso. Eu tenho que ir. Vocês lembram, parece muito com o momento de Jesus, quando Jesus tinha que subir. Quando Jesus começou a falar da cruz, Pedro disse para ele, que isso que você vai fazer com você mesmo? Tenha misericórdia de si mesmo. Ele disse, arreda Satanás. Porque lógico, que a Satanás interessava que Jesus não fosse à cruz. Arreda Satanás. Ele não disse arreda Pedro, ele disse arreda Satanás. Cuidado. Cuidado com certos conselhos que vêm para você. Porque da boca de Pedro, Satanás estava falando ali. Mas também Deus falou pela boca de Pedro. Não é? Eu me lembro numa cidade que eu fui, e que o pastor, muito importante, um desses homens ricos, que enriquece,
na igreja. Eu não sei como, mas enriquece. E ele disse para mim que eu estava muito errada a respeito do meu ministério. Eu era a mulher, que eu tinha que ter os meus secretários, um canal de televisão, não sei o quê, de rádio, e que ele estava disposto a fazer isso tudo para mim ali. Era só eu vir. Afinal de contas, ele... Não vou dizer quem é. Enquanto ele falava comigo aquilo, eu ouvi aqui, não acredite no que ele diz, porque ele não é meu. Não acredite no que ele diz, porque ele não é meu. Meus irmãos, vocês não têm noção de quantas pessoas já me ofereceram espaço para eu ficar a nega mais rica do reino. Como eu já tive oferta. Irmã, a senhora não quer ter dinheiro? Eu quero. Mas como? Eu quero. Se você souber como, me diga. Né? Mas não assim. Às custas de vender meu ministério? Não. Isto pode acontecer, porque nós vamos ver aqui mesmo Paulo avisando que isso vai acontecer. Quando Jesus Cristo estava subindo para Jerusalém, para aquela Páscoa, ninguém sabia que ele era o cordeiro daquela Páscoa, mas ele sabia. Então ele falou para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele tinha consciência. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Acha que era fácil? Não. Mas existia nele a certeza de que ele tinha que subir. Está acontecendo isso com Paulo aqui. Ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam lá cadeias e tribulações. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quer dizer, tudo que eu peço a Deus é que eu possa completar o trabalho que Ele me deu para fazer. É que eu não deixe nada faltando. O que eu digo, meus irmãos, é que nós temos o tempo. Quando Deus soprou vida no homem, para um Ele soprou para o outro. Ele deu um tempo. A Bíblia diz que o número dos nossos dias está contado por Deus. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez tudo o que ele tinha que fazer. No tempo de Daniel, Daniel fez tudo o que tinha que fazer. Daniel foi levado cativo aos 17 anos. Morreu por volta dos 90. É o único homem que foi primeiro-ministro em 2 impérios. Porque quando o Império Babilônico, onde ele era ministro, caiu nas mãos do Império Medo-Persa, ele foi aproveitado no Império Medo-Persa. E morreu lá por volta de 90. Foi fácil a vida dele? Para começar, ele foi feito eunuco. 17 anos. Foi feito eunuco. Por isso que você não vê a Bíblia falar sobre a mulher de Daniel, os filhos de Daniel. Logo, a vida para ele não foi fácil. Mas ele nunca deixou o Senhor da glória. Ele fez tudo o que tinha que fazer no tempo dele. Paulo diz isso, que ele abre o coração.
Ele diz que ele está constrangido no espírito, ele está sofrendo. Sofrendo. Ele diz, naquele momento, ele olhou para aqueles líderes e ele diz: agora eu sei. Eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele olhou, sabia, aqui eu não volto mais. Portanto, como eu não vou estar mais com vocês, eu vos protesto no dia de hoje, no presente, que estou limpo do sangue de todos. Olhe bem, eu não estou devendo nada, porque eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, tudo que eu tinha para pregar, tudo que Deus mandou fazer, eu fiz. No meio de vocês, eu completei. O que vocês não aprenderam foi porque não quiseram, mas eu fiz o trabalho que Deus me mandou fazer com vocês. Ele diz: agora, atentai vós, atentai, fiquem atentos, pensem, bota a cabeça para pensar sobre todo o rebanho. Olhe bem, todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é o grande problema hoje. Talvez você pense: não, eu sou pastor, porque a igreja presbiteriana me ordenou. Eu sou pastor da igreja batista, porque eu fiz seminário batista e a igreja batista me ordenou pastor. Eu sou pastor da igreja Betânia, porque a igreja Betânia me ordenou pastor. Errado! Quem lhe coloca em posição de liderança na igreja é o Espírito Santo, está escrito aqui. Quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, Deus colocou em você os atributos que Ele queria para você liderar a igreja. O chamado é antes de você nascer. O que é que a igreja faz? A igreja reconhece o chamado e dá o espaço. Olha o que ele está dizendo. Atentai. Fique atento. Pense sobre o que você está fazendo com o rebanho que o Espírito Santo deu para você pastorear. Porque esse rebanho não foi comprado com o seu sangue, nem com o seu dinheiro. Não é para você fazer o que você quer com ele. É para você fazer o que Deus lhe diz para fazer. Portanto, você tem que ouvir de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele diz, primeiro, o Espírito Santo que lhe botou lá. Portanto, cuidado para obedecer quem manda. Segundo, a igreja foi comprada com o sangue do dono. A igreja foi comprada com sangue. Vidas foram compradas com sangue. E não foi o seu. Talvez por isso você acha que você pode fazer de qualquer jeito. Outro dia eu vi um absurdo, um pastor aí, mas eu tenho certeza que aquele homem tem problema mental. Só que ele arrasta muito. Quem me botou aqui nesta... E ele disse um palavrão.
Ele me deu isto aqui. Essa igreja é minha. É que é um noivo que dá a noiva assim. Não é Jesus Cristo. Mas ele, coitado, engana-se a si mesmo. Então, Jesus Cristo aqui chama a atenção do preço da igreja. Para que o líder não esqueça de como ele está ali na liderança. Aí agora que Paulo entrega para eles isso aí, Paulo aqui está dizendo, foi desse modo que eu me movi no meio de vocês, sabendo que foi o Espírito Santo que me botou no lugar da liderança, para pregar o evangelho da graça e para pastorear a igreja de Deus, que Deus comprou com seu próprio sangue. Por isso eu me comportei com tanto zelo, com tanto esmero, com tanta devoção. Aí ele vai agora para o futuro. Agora eu sei. Não, ele diz, no versículo 29, eu sei, existe a certeza do coração do profeta, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, versículo 30, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha aqui o grande momento. O que vai acontecer depois que eu for embora. Eu não vou estar aqui para ver, mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Lobos vorazes que penetrarão e não vão poupar o rebanho. Não vão poupar o rebanho. É o que nós temos visto acontecer. E hoje é muito mais claro. Hoje é muito mais claro. Meus irmãos, igreja dá dinheiro. Se não desse, nós não tínhamos uma igreja que tem um país na Europa. A Igreja Católica tem um país. Vaticano, capital Vaticano. Que coisa feia é. E nós hoje? E nós hoje? Quantos pastores na Caladinha têm apartamentos e apartamentos em Orlando e alugam? E alugam. Quando você quiser espalhar uma notícia, uma fofoca, conte para um crente. Teu crente não guarda segredo. Eu falo de crente porque eu vivo no meio de crentes. Fulano de tal, na Calada, aluga os apartamentos do pastor fulano de tal, mas ninguém pode saber, mas já falou. De onde vem tanto dinheiro? Eu digo para vocês isso. Eu não tenho inveja de ninguém, porque se eu quisesse, eu também estava pegando o dinheiro. Eu não tenho obrigação de sustentar projeto no Morro Dona Marta. Eu não tenho. Todo mundo vem na igreja, apresenta seu trabalho, leva uma oferta. Não é pecado, é certo. Eu aplico minhas coisas, sou responsável pelo projeto que eu comecei, já foi mais difícil, já. Vendi muita coisa que eu tinha para poder manter. Hoje, graças a Deus, está tão mais leve. Mas eu podia estar. Eu nunca comprei 1 metro quadrado para mim. Não que eu seja boazinha, porque o meu propósito é esse. Esse é o meu estilo de vida. Se eu quiser levar uma vida de luxo, luxo não, de coisas normais, eu não gasto dinheiro no salão de beleza. Meu cabelo já nasceu pronto, eu não tenho que fazer.
Eu uso roupa. A roupa que eu uso é a roupa que eu gosto de usar. Do jeito que eu gosto. Não me falta nada. Eu sou uma pessoa completa. Estou feliz. E outra coisa, eu ganho a coisa de presente. Ganho até o que eu não preciso, mas eu ganho. Mas eu podia pegar todo o dinheiro que vem para a minha mão, fazer o que eu quero. Não é pecado, não estou roubando de ninguém. Só que tem uma coisa, eu tenho outro propósito. O meu propósito é outro. Então, eu vou fazer aquilo que está no meu coração. Mas quantas pessoas vêm, abrem o seu ministério e enriquecem de uma hora para outra, fulano está rico. Significa, a igreja dá dinheiro. Dá. E como dá? Eu já vi gente diante de mim enriquecer e estar milionário em alguns anos de ministério. Já vi isso. Eu já vi. Eu tenho prova. Como? A pessoa não roubou lá fora. A pessoa não montou uma empresa. A empresa dele foi a igreja é minha. Daí eu passo para o meu filho. E depois vai para o meu neto. Eu preparo. Isso é um modo que penetrou na igreja. A igreja virou uma empresa de enriquecimento. Todos são assim? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, aqui neste mundo tem a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Então tem a igreja de Jesus Cristo aqui. Tem homens que são exemplos de vida. Tem pessoas, líderes na igreja, que nós podemos olhar e sentir prazer. Mas penetram os lobos vorazes. E eles não poupam. E é incrível como eles se dão materialmente, financeiramente bem. Eu conheço um pastor que disse diante da igreja, se a minha igreja, isso já tem muitos anos, não aumentar o meu salário para 30 mil por mês, eu não fico. Porque meus filhos não podem ter o sapato pior do que o sapato de todo mundo. Minha mulher não pode ter uma bolsa pior do que a bolsa de todo mundo. E assim por diante. E naquela época, quando eu pensei, 30 mil para mim é dinheiro, é muito dinheiro. Pois a igreja aumentou. A igreja aumentou. Gente, é muito triste. É muito triste. Você vê o pastor saindo da igreja dia de domingo, no Mercedinho Sport, zerinho, e passar diante do ponto de ônibus, onde o povo da igreja está esperando o ônibus para ir para casa. Eu, se fosse o pastor, não saberia fazer isso. Mas nós temos isso hoje. Essas dores, eu não estou apontando o dedo para uma pessoa em particular. Eu estou anunciando uma coisa que está escrito aqui. Paulinho de Tarso viu. Depois da minha partida, penetrarão lobos vorazes com fome, que não pouparão o rebanho, porque lobo não quer comer carne de pastor, ele quer comer carne de ovelha. E aqui ele fala de um outro problema, e dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, tem dois grupos contra a igreja de Jesus Cristo. Os que vêm de fora e os que se levantam dentro. Quer que eu lhe diga? É difícil a gente ter 81 anos.
porque já viu tanta coisa, que fica até difícil. Vocês não sabem o que eu já vi. Vocês não sabem o que eu já vi. De gente na casa de Maria e Marta, lá no meu projeto, para me pedir e oferecer ajuda para o projeto, para a senhora nos ungir pastores. Olhe, eu fiquei assustada, porque eu fico. Eu disse, como é esse negócio de ungir pastor? Eu nunca tinha ouvido falar que tem que ungir pastor. Eu sei que se ordena pastor, mas tudo bem, pode usar o verbo que quiser. Eu disse para eles, por que vocês estão vindo me procurar? Se nem eu sou pastora. Eu fiquei com raiva. Eu disse para ele, eu quero pedir a vocês que vão embora daqui e que nunca mais voltem. Senão vou chamar os meninos. Ameacei. Os meninos são os duros. Ameacei, sim. Onde já se viu? Aquilo para mim foi uma afronta. Foi me chamar de corrupta. Foi me botar no mesmo saco de onde eles vieram. Vocês estão vendo? Eu pago, você me dá o título de pastor, você tem o nome conhecido, eu passo a pertencer ao seu ministério. Que isso? Quer dizer, né? Jesus Cristo não existe. Deus é uma piada. A igreja não é nada, é uma empresa boa para produzir dinheiro. De dentro da igreja. E aqueles homens eram de uma igreja. Pronto, fácil. Uma igreja, lá no Rio de Janeiro, descobriu que tinha um homem que estava com uma união paralela ao casamento dele. Chamou para disciplinar, o homem não aceitou a disciplina. Deixou a igreja. Abriu uma reunião de oração na casa dele. A reunião cresceu. Foi para a garagem. Da garagem, abriu uma igreja, a igreja dos patriarcas. Por quê? Davi teve muitas mulheres. Abraão teve muitas mulheres. Salomão teve muitas mulheres. Essa gente toda, por que é que eu sou líder e eu não posso ter mais mulheres? Pronto, aí todo mundo foi para lá, quer ser líder, para poder, com a Bíblia na mão. Olha, da onde vêm essas pessoas? De outras igrejas. Eles dividem a igreja, eles arrebatam pessoas. Você sabe qual é o seminário mais rápido para você ser pastor? É um voo da American Airlines ou da United. Você sai daqui, não é ninguém. Chega nos Estados Unidos, você diz, sou pastor. Já vi isso acontecer. Deus me mandou para cá, eu fico encantada. Deus não manda ninguém para o Morro Dona Marta. Manda para os Estados Unidos. As pessoas fazem isso. O que é isso? Se isso não é brincar com a igreja de Deus que Ele comprou com o próprio sangue. Mas essas pessoas, a Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe e tremem. Esses nem tremem, porque eles não acreditam que Deus existe. Ah, fulano fez. E Jesus, o que ele fez, será que não é ele para ser copiado? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nós temos visto isso. Quantos homens, líderes que eram tão confiáveis,
de uma hora para outra, começaram a truncar as coisas. Paulo, quando fala com Timóteo, ele diz: sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por seguirem ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Bem, para apostatar da fé, tem que ser crente. Como é que crente vai seguir ensino de demônios e de espíritos enganadores se o crente não vai em centro de macumba? Está aí um povo que tem medo de demônio, é crente. Morre de medo de demônio. Por que é que eles vão seguir ensino de demônio? Que os mestres, cheios de demônios, vão estar nos púlpitos das igrejas ensinando. Ensinarão sobre maldição hereditária. A maldição é hereditária. Por que isso dá ibope na igreja hoje? Por que é hereditária? Porque você entrou para Jesus, você foi purificado, você foi lavado, você foi justificado, mas o sangue de Jesus não foi suficiente para quebrar a maldição. É preciso que eu chegue para você, faça uma oração. Aí quebrou. Por quê? Olhe bem, que Deus disse que eu visitarei com a maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas se você entra na linha de Abraão, a bênção vai a 1000 gerações. Ninguém prega as bênçãos hereditárias. A Bíblia diz, Deus abre a boca e diz: o filho não pagará pelo pecado do pai. Então, no momento em que você morre e ressuscita em Cristo, o que ficou para trás ficou. Agora, você vai aprender a lutar contra as suas tendências, contra as suas inclinações. Resultado, por causa, desculpe a expressão, dessa praga de pregação, as pessoas não se arrependem. Eu sou prostituta porque sabe como é. A minha mãe foi prostituta, Então vai ser, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela. É o crente Gabriela. Vou lhe perguntar. Por que é que as pessoas não têm que se arrepender? Que a culpa não é dele, irmã. Eu sou imoral. Caí na prostituição. Que quando eu era pequena, alguém abusou do meu corpo. Então, ela é imoral, não tem que se arrepender, porque a culpa é do outro. Está vendo? Então, não preciso me arrepender, porque não fui eu que pequei. O meu pecado foi o outro que cometeu. O que é isso? E daí, cadê o arrependimento? Não tem. O que é resultado da pregação maldita que vem nos púlpitos das igrejas e dá ibope. E o povo vem. E os pastores convidam. Por quê? Porque enche a igreja. Não é pastor que quer ver banco, cadeira de igreja vazia. Porque não dá dinheiro. Paulo está falando disso aqui. Paulo está falando disso. Quantas vezes nós achamos que uma moça falou comigo, irmã, ela estava atrás de mim, no final de semana, ela queria que eu orasse com ela. Eu disse, motivo da oração, irmã, o problema é o seguinte, a minha avó, ela engravidou do patrão dela, lá em Portugal. Nasceu minha mãe. Minha mãe engravidou do patrão dela, eu nasci. Eu disse, minha filha, então, liga para a mulher do seu patrão. Porque você já vai engravidar dele. Porque sua avó caiu, sua mãe caiu.
Então você tem, já não é suficiente para você ter aprendido que o patrão é casado e que você não deve ir para a cama com homem nenhum que não seja seu marido. Mas tem que cair porque a mãe caiu, porque a avó caiu. Não existe. Isso é na cabeça deles, mas está sendo ensinado na igreja. Isso está sendo ensinado. É o evangelho paralelo. O evangelho do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco e o cavaleiro tinha um arco na mão. Cadê a flecha? Cadê a palavra? Mas tinha tudo indicando que era um cavaleiro da paz, a mensagem da paz. A Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer e recebeu uma coroa. Cadê a flecha? Só tinha um arco. Quer dizer, enganou. Todo mundo pensou que ele era guerreiro, mas guerreiro sem flecha. Para que serve o arco? Paulo está fazendo. Ele diz, vigiai. Versículo 31. A partir disso agora. Ele diz, por causa disso, porque vão penetrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Porque vão penetrar. E vão se levantar dentro da igreja homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Por causa disso, que vai acontecer, porque eu não venho mais aqui, primeira coisa, vigiai. A gente vai ver que agora Paulo vai nomear 5 pecados absolutamente destrutivos para o ministério no reino. O primeiro, vigilância. Falta de vigilância. Ele diz, portanto, vigiai. Lembrando-vos, vigiar e lembrar, que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Abram os olhos, fiquem atentos. Olha o que eu fiz. Respeitem o meu trabalho, as minhas lágrimas, o meu tempo, a minha juventude, o que eu entreguei. Porque às vezes nós desprezamos o trabalho que já foi feito antes. Esquecemos que pessoas deixaram a vida para trazer o evangelho para a gente. Vigiar. A gente lembra que no Antigo Testamento tinha o atalaia. O atalaia ficava em cima do muro. Ele não podia fechar os olhos. Porque quando vinha a invasão do inimigo, ele gritava para que o exército da cidade dele se levantasse. Porque se ele não estivesse atento, o primeiro a ser atacado seria ele. E em seguida, todo mundo da cidade ia morrer. Então, o que ele está dizendo aqui é, fique de atalaia, fique de vigia. Vigia não dorme. Vigiar é ficar de olhos abertos e ouvidos atentos. Eu acho bonito quando Deus fala para Salomão, lá naquele momento de Crônicas 7:14, quando Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome vigiar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quer dizer, eu vou estar de vigia. O atalaia daqui sou eu,
porque eu não durmo, eu nem pisco. Como a Bíblia diz no Salmo, aquele que te guarda, ó Israel, não tosqueneja, não pisca. Então, isso que ele está dizendo aqui, a primeira coisa é a falta de vigilância. Um líder tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante. Ele tem que saber o que está se passando. Porque assim mesmo é difícil. Por causa da falsidade das pessoas. Cuidado. Cuidado com quem entra no rebanho. Pessoas que já sabem tudo. A grande maioria das igrejas que começam, principalmente nos Estados Unidos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em Orlando não pode mais abrir nenhuma igreja, porque os brasileiros estouraram a cota. E já começam com muita gente que saiu de outras igrejas. Ir atrás do perdido, ninguém quer dar trabalho. Você ir atrás de gente que não quer nada com Jesus, pega o que está pronto. Eu, Edmeia, Williams, essa aqui. Eu estava numa cidade da Europa e tinha um congresso de mulheres. Tinha uma igreja que estava lá se firmando com gente de várias igrejas. Eu estava presente. Quando a pastora dessa igreja foi nessa reunião de mulheres onde eu estava pregando e dizia para as mulheres: fulana, o seu lugar é lá aonde eu estou, porque lá eu tenho espaço para você, você já está na hora de produzir, você tem que ter o espaço para você ser seu grupo, incentivando a pessoa a sair dali para ir para a igreja dela, porque ela tem que dar conta de número de pessoas para a igreja no Brasil. Pronto, eu vi isso acontecer em Londres. Eu estava lá. Quer dizer, você entra na igreja dos outros e você vai arrebanhar pessoas para a sua congregação, porque você precisa de números para entregar para o Brasil, porque você está lá com o nome de uma igreja famosa no Brasil. É isso. Olha, aconteceu. Acontece, eu estou dizendo para vocês. Irmã, a senhora está entregando muita gente, não estou dizendo o nome, estou dizendo que aquilo que Paulinho de Tarso, que ia acontecer, está acontecendo e não é de hoje. E eu ando por aí, eu vejo. Vigiai, precisa estar atento. E eu, na hora que ela fez isso, eu disse: ei, pastora, que isso? Está pescando no aquário dos outros, coisa feia. Irmã, aqui, ó. Avisei. Eu falo. Eu estava com pena me doeu o coração. Meus irmãos, a igreja é de Jesus Cristo. Dói. Então, primeira coisa, meu irmão, nós temos que ser vigilantes. Você tem que vigiar a sua casa, porque lá penetram ideologias através da internet. Acontece. Se você não abrir os olhos, a pessoa que trabalha para você dentro da sua casa vai criar um problema, por falta de vigilância. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Esse homem pode ser você, homem. Eu não posso confiar em mim. Quantas vezes eu oro, a Ângela sabe: Senhor, me livra de mim. É o dia que eu estou com algum problema, com alguma tentação, eu digo: me livra de mim. Eu não quero isso que está aqui. Eu quero te agradar.
Então, o primeiro pecado que ele diz, vigilância. Segundo, ele diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui, no versículo 32, ele fala da superficialidade. Líderes que não procuram se aprofundar na palavra de Deus. Como eu vou pregar aquilo que eu não recebi? Eu só posso entregar o que eu recebi. Ovelha gosta de pasto bom. Cercado não prende ovelha, ela pula. E ovelha de Jesus Cristo. O pasto para a ovelha de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, como você vai entregar a palavra se você não botou a palavra para dentro? É preciso que você receba para dar Jesus Cristo, sendo Deus. Quando os discípulos procuravam para ele de madrugada, estava no monte sozinho, orando. Saía de lá, ele ia pregar. Por que Jesus, sendo Deus, precisou tanto de orar? E os líderes de hoje não podem. Por quê? Porque ele estava fazendo isso, porque ele estava fazendo aquilo, que ele estava fazendo aquilo. Afinal de contas, largue o ministério. E vai fazer o que você tem que fazer, vai cuidar da sua empresa. Você tem que saber que amar a Deus em primeiro lugar é botar Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O restante lhe é acrescentado por ele. Mas ele tem que estar em primeiro lugar. É impossível levar um ministério à frente quando você não tem uma hora para estar com Deus em oração. Se você não pode estar com Deus uma hora em oração, o que você vai fazer a eternidade toda com Deus? No início do meu ministério, eu comecei e logo formamos praticamente um grupo. Pastor Seni Tavares, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira. Mas principalmente, pastor Hernandes, pastor Seni. Seni Tavares foi um dos últimos maiores portentos que teve na Igreja Presbiteriana do Brasil, naquela região do Espírito Santo, foi candidato a presidente supremo concílio, graças a Deus não ganhou. Depois ele foi convidado pela Igreja Reformada do Canadá, está em Toronto e multiplica a igreja. Ele tem um negócio, ele tem um negócio. Pastor Jeremias diz que é um negócio. Pastor Jeremias diz assim, Seni tem um negócio, não sei o que é. É uma unção diferente. Ele multiplica. Onde ele chega, ele começa a igreja, daqui a pouco a igreja é cheia, não é de pessoas que vêm de outras igrejas, não. Ele é um pastor. Porque tem pastor que é pastor. Tem pastor que não é pastor, ele é um evangelista. Ou ele é um mestre. Quer ver Hernandes? Pastor Hernandes, não tenho medo que ele ouça isso aqui. Pastor Hernandes é um mestre, graças a Deus. A igreja dele nunca cresceu. Ele só ensina, é que nem eu. Se eu abrir uma igreja, a igreja vai ficar minguada. Porque eu não sei pregar, eu só sei ensinar. O meu ministério é ensino. Pensa que eu sei pregar, quem sabe pregar é outra coisa, meus irmãos. Meu negócio é ensino. Sou mestre, é o meu chamado. Então, eu comecei falando do pastor Seni. Eu ficava hospedada na casa dele. Aí, ele disse para mim, vem cá. Eu disse, que foi, pastor? Me diz aqui. Como é que eu faço para ser
um pastor segundo o coração de Deus. Eu quero ser como Deus quer. Eu quero fazer as coisas da vontade de Deus. Eu quero ter uma igreja santa. Eu quero ter um ministério que agrade a Deus. Eu quero entregar a mensagem com essa graça que você entrega. Ele me chama de arca. Eu disse, levava tudo quanto era bicho dentro, mas eu sei o que é. Eu disse para ele, pastor, vou dizer uma coisa. Primeiro, o pai, gasta tempo com ele. Nunca fique menos de 2 horas na presença dele. A igreja não vai se dispersar porque você está com o dono dela. Os crentes não vão pecar porque você está com Deus. Mínimo de 2 horas com Deus. De preferência, de madrugada. É isso que eu faço. É de madrugada. Ele segurou aquilo. Você sabe que este homem já está velho. A Priscila dele era pequenininha. Eu me lembro ele dando banho nela. Hoje ela é uma mulher de mais de 30 anos, com filhos grandes, casados. Susana já com filho no high school. Ele diz para mim, nunca esqueço daquele seu conselho. Hoje pode estar menos 40 graus em Toronto. Procura Seni, 3 horas da manhã, ele está na igreja sozinho, orando. Ora! A vida daquele homem é oração. Você não sabe quantas igrejas ele já multiplicou em Toronto. Aqui, praticamente, ele fundava 4 igrejas por ano. O ministério dele. Por quê? Aos pés do Senhor. Jesus Cristo deixou na terra esse evangelho vai fazer 2000 anos. Como? Aos pés do Pai. Paulo aqui diz, cuidado com a superficialidade. Você só pega a Bíblia quando tem que fazer um sermão, ou pega um sermão pronto de alguém. Tem muita inspiração hoje no Google. Cuidado, nada vai substituir o seu tempo com Deus. No versículo 33, ele vai falar da cobiça. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu já fui levada para ficar na casa de uma família milionária, numa certa cidade. E o pastor da igreja me disse, você vai ficar lá, porque eles são arquimilionários. E ela, porque o marido não ia à igreja, ela dá oferta para a igreja. Ela tinha dado um carro para o pastor, mas era pouco, porque o dízimo, o pastor tinha mandado fazer o levantamento. O dízimo que ela tem que entregar na igreja é mais de 400 mil reais. Ela não entrega nem 20. Você vai, procura pregar para ela, conscientizar ela do dízimo. Eu disse, eu não. Eu não. O compromisso dela é com Deus, não é comigo. Eu disse, eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso. E ela se queixou para mim. E veio até aqui para eu falar. Eu disse, não vou falar não, porque se eu falar vai criar contenda. Eu não disse para ela que o pastor me botou lá com esse intuito. Agora pensa. Ele estava cobiçando o que a mulher tinha. Porque o que é cobiçar? É querer para mim aquilo que o outro tem. Entendeu? É querer para mim aquilo que o outro tem. Ora,
O meu Deus é Jiré. Ele supre a minha necessidade. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta. Eu comecei, eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza aquilo dali é de Jesus Cristo, que agrada a Deus. Nós produzimos, não é, Ângela? Toda a roupa que as crianças usam. Desde a calcinha, da cueca, meia, tênis, material escolar, 3 refeições por dia, 6 funcionários, tudo direitinho, do melhor. Tem 2 meses que eu fui, troquei televisão. Aliás, troquei não, joguei fora a velha, porque não prestava mais. Mas televisão Samsung, não é? 43 polegadas. Eu não sei nem bem o que é isso, mas botamos tatame para as crianças sentar, deitar e ver televisão. Compramos baldes para eles comerem pipoca, vendo televisão. Que mais? Trocamos todos os pratos, talheres, coisas assim. Eu pergunto para você, eu digo, porque o senhor não me dá dinheiro? Porque o senhor não me dá dinheiro? Um dia veio no meu coração, porventura te faltou alguma coisa? Nunca faltou, meus irmãos. Nunca atrasei os salários. Nunca. Nunca faltou nada para as crianças comerem. Nunca faltou gás. Nunca faltou nada. Agora me diga uma coisa. O que você acha? Por que Deus não me dá dinheiro? Por quê? Diga assim, porque Deus lhe ama. Porque eu acho que não. Mas se eu prestasse para ter dinheiro, Deus já tinha me dado. Por que Deus não me dá? Porque Ele me ama. Com certeza eu ia fazer alguma coisa errada. Eu acho que não, mas Deus vê. Ele conhece a peça rara aqui. Então, porque Deus me ama, Ele freia. Eu canso de me desculpar com Ele, Senhor, se o Senhor me der tanto. Vou fazer isso, tudo coisa boa, viu? O Senhor não me dá. Silêncio. Por quê? Deus sabe quem sou eu. Pessoas que não podem ter dinheiro, é melhor que não tenham. E eu sou uma delas. Eu não entendo por quê. Mas Deus sabe. Né? Então, precisamos, como líderes, cuidar com a cobiça. Porque pessoas que têm dinheiro virão para a igreja. Virão para a igreja. Eu conheço uma mulher muito rica que parou de ir na igreja. Ela disse, irmã, eu não aguentava mais. As pessoas vinham orar atrás de mim, profetizando que Deus tinha mandado eu dar isso e aquilo. Então, eu fui para a igreja para as pessoas olharem para mim e ver só um cifrão na testa. Acabou. Estão criticando muito o pastor André Valadão. Porque ele fez uma ala, o pessoal diz que é a ala VIP da igreja. Só para as pessoas importantes. Eu não sei como ele teve coragem de fazer isso. Eu não teria. Mas ele é ele que sabe lá do negócio dele. Dizem, eu não fui lá, que ele fez uma ala só para as pessoas importantes. Ali iam Silvio Santos, com a mulher do Silvio Santos, filho do Silvio Santos, esse povo todo chique, povo milionário. Você pensa, como é que o povo não ficava em cima? Gente que nunca chegou perto do Silvio Santos, e atrapalhar o homem. Eu vou dizer para vocês,
por muito menos já passei por isso. Eu cheguei uma vez no Rio, eu tinha que ir a Goiânia. Eu sei que isso está sendo gravado e eu não tenho medo. É verdade. Eu tinha que ir a Goiânia para dar abertura num congresso. Então, o único tempo que eu tinha aí, eles fizeram questão que eu fosse. Eu ia de tarde a Goiânia, dava abertura no congresso, voltava no outro dia de madrugada, porque às 2 horas da tarde eu tinha que estar saindo para pregar o congresso da SAF, da Gávea. SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, Igreja Presbiteriana. Faltando 2 dias, minha nora ligou para mim, ela me chama Pabu. Pabu, você está indo para Goiânia? Eu disse, estou. Você está sabendo que a Michele Bolsonaro vai fazer uma homenagem a você? Eu disse, não. Pensei, será que eu já vou morrer? Porque está fazendo. Quando começa a botar rua com o nome da gente e fazer homenagem, ai, ai, ai. Eu disse, será que eu já vou morrer? Porque a Michele Bolsonaro fazer homenagem a mim. Pensei que ela estava braba comigo, porque teve aquela reunião lá, em Brasília, mandou chamar e eu não fui. Tem dinheiro para estar pagando passagem. Aí, eu disse, não. Pensei. Liguei para a moça, encarregada, a bispa. Ela disse, ó, irmã, não ia falar nada com a senhora, mas ela ligou de Brasília e disse que, sabendo que a senhora ia estar aqui, ela só precisava de 10 minutos, que ela queria fazer uma homenagem à senhora. Fiquei meio que preocupada. Eu não gosto de ser homenageada. Eu tenho dificuldade com isso. Tudo bem. Ela foi. Só que ela foi com o marido. E eu nunca tinha estado diante da Michele, eu já tinha estado, porque ela era lá da Igreja do Rio. Mas diante dele nunca tinha estado. Afinal de contas, ele foi presidente do Brasil. Eu nunca tinha estado do lado de um presidente da República. Nunca. Então, fiquei constrangida, assim, envergonhada. Ela subiu com ele. Eles falaram tanta coisa boa a meu respeito que eu fiquei com medo. Não sei se você já se sentiu assim. Será que eles não estão enxergando coisa boa demais? Mas, meus irmãos, se vocês vissem, vocês já viram um pote de mel e as abelhas? O povo avançou em cima deles, que quase atropelou. Foi uma vergonha, ninguém respeitou o culto. Eu vi isso, e eu do lado dela fiquei com vergonha. E ela teve dificuldade para tirar foto comigo. Teve que me arrastar para uma sala para conseguir tirar uma foto comigo, que o povo não deixava. Por isso, quando o pessoal critica esse pastor André Valadão, que fez uma ala separada para as pessoas importantes, eu compreendo. Porque senão essas pessoas importantes não vão participar do culto, porque o povo não vai deixar. O povo vai. O povo gosta de assediar. Então, aqui quando ele diz, cuidado, é porque o povo, o maior formador de ídolos é o nosso coração. O povo gosta de idolatrar essas pessoas. Então, para que essas pessoas não sejam atrapalhadas no culto, ele teve coragem de fazer uma ala, o pessoal botou o nome, ala VIP. Gente, eu não conheço aquilo lá. Eu não posso falar do que não sei. Eu tenho certeza, no meu coração, que ele fez isso para dar espaço para essas pessoas ricas que vão à igreja, que eles possam cultuar em paz. Outro pecado que Paulo anuncia aqui é a preguiça. No versículo 34. Ele diz, vós mesmos
Sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Ele está dizendo, eu sou um homem que trabalha. Chega um ponto que as igrejas que ele estavam, não dava para suprir o ministério. Ele estava começando o ministério. Ele tinha que viajar de navio. Ele tinha que comprar o material para fabricar tenda. Ele tinha que andar. Então, ele tinha que trabalhar para ajudar nas despesas dele. Você vê que quando ele saiu da Macedônia, que chegou em Corinto, ele encontrou com Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Priscila e Áquila eram judeus que tinham o mesmo ofício de Paulo. Então, Paulo encontrou com eles, foi morar com eles, trabalhava, fabricando tendas e vendendo. Quando Timóteo chegou com a turma de lá, da Macedônia, quer dizer, de Filipos, então trouxe a ajuda de Filipos para ele. Aí ele parou de fabricar tendas e ele pôde se dedicar mais à pregação da palavra. Então, ele aqui está dizendo que se é necessário, é preciso trabalhar. Ou você trabalha só dentro da igreja, mas trabalha. Ou você pode precisar trabalhar fora, não se envergonhe disso. Outro pecado que ele nomeia aqui é o egoísmo. Ele diz no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando, muitas vezes, começa a igreja, à medida que os dízimos e ofertas vão entrando, o pastor diz, não tem que aumentar o meu salário. E deve. Não é justo a igreja deixar o seu pastor recebendo o mínimo, quando a igreja tem para oferecer mais. Dê a ele condição dele poder se dedicar ao estudo da palavra, à oração, à visitação, ao trabalho da igreja, sem ele ter que se preocupar com o pão da casa dele. Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu soldo. Mas, às vezes, as coisas vão muito além. É pastor que exige não viajar se não for de primeira classe. Eu aprendi um princípio. Eu não indico ninguém para pregar em canto nenhum, porque já apanhei. Um pastor, alguém nos Estados Unidos, me disse, irmã, a senhora vai à igreja tal. Eu queria tanto trazer o pastor de lá aqui para pregar para os casais. Será que a senhora não podia ser a nossa intermediária? Eu disse, olha, eu vou falar com eles e dar o telefone de vocês. Cheguei, procurei o pastor, pedi permissão para ele, dei o telefone para a igreja lá dos Estados Unidos. Depois de quase um ano, eu volto nessa igreja nos Estados Unidos. Aí, a pastora, cozinhando e conversando comigo, disse, pastor, aquele pastor, assim. Eu disse, cadê? Ele veio, como foi? Eu estava feliz da vida, porque eu queria ser um canal de bênçãos para a igreja. Ela disse, pastor, ele exigiu que só viria de primeira classe, ele com a esposa. Ele queria $5.000 por dia. Era sexta, sábado e domingo. Era $15.000. Eu trabalho 2 meses nos Estados Unidos, não recebo isso. $15.000. Eu disse, pastora,
A senhora está certeza que está me dizendo isso? Ela disse: irmã, a gravação está aí, porque hoje tudo se grava. Fiquei com tanta vergonha. Quando eu voltei, eu liguei. Falei com a secretária, disse: fulano, eu estive na igreja tal, assim, perguntei se o pastor foi. Disseram que ele exigiu passagem de ida e volta com a esposa de primeira classe, $5.000 por pregação. Ela disse: irmã, foi. Eu disse: minha filha, você acha que o pastor da igreja ganha $5.000, acha que ele ganha $1.000 por pregação? Você sabe quanto é uma passagem de primeira classe daqui para os Estados Unidos, ida e volta? Para ainda levar a mulher? Tudo bem, tudo certo. Então, o que é isso? Se eu não tiro do meu bolso $5.000 para eu viajar de avião, mas a igreja tem que pagar. Eu sou criticada porque eu não exijo. Eu vou lá na cabine econômica apertada, a Ângela sabe. Deus me defenda. Então, eu disse: não, eu não indico mais ninguém. A outra precisavam de uma pessoa para pregar um congresso de intercessão. Eu sei que essa moça é boa para pregar intercessão. Ela dá aula até num seminário teológico. Nunca tinha pregado em canto nenhum. Eu disse: convide fulana. Achei que ia ser um negócio para ela começar um ministério. Aceitou. Tinha que levar o filho de 14 anos. O trabalho era em Rondônia. Meus irmãos, uma igreja em Rondônia tem dificuldade. Quando eu vou para o Nordeste, a Ângela sabe, eu fico 10, 15 dias, sabe por quê? As igrejas se cotizam e pagam a nossa passagem de ida e volta. Eu tenho esse cuidado. Por exemplo, nós viemos para cá. Pastor José Antônio reclamou. Como é que eu fiz? Nós viemos para Campinas. A igreja de Campinas pagou nossa passagem até Campinas. De lá nós íamos para Sorocaba. Sorocaba nos pegou de carro e pagou a nossa passagem para Londrina. Esta igreja aqui paga a nossa passagem de Londrina para o Rio. Pastor Luiz Antônio, nós não. Nós lhe trazemos e levamos. Não, pastor. Cada igreja paga uma perna. Porque eu acho que o dinheiro que entra é do bolso de filhos de Deus que trabalham. Então, essa consciência nós precisamos ter. Porque depois nós vamos dar conta para o dono da obra. Então, eu creio que eu sempre tive esse compromisso comigo. Precisa ter para dar. A igreja precisa ter para estender a mão para os necessitados. E se o dinheiro que entra for todo para o bolso de um, porque vamos trazer uma grande estrela, traga a estrela que mais brilha, que é Jesus, que é a estrela da manhã. Então, nós vemos aqui, parece que Paulinho de Tarso estava olhando a igreja do século 21, não é? Quando ele indicou isso aqui. A Bíblia diz que, tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos. Você pensa, essa igreja toda ali. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio.
nunca mais viram Paulo. Mas a palavra ficou para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.